Graça e paz, boa tarde. A gente está aqui na nossa segunda aula, do estudo. A gente colocou transformando o seu ser interior. Por quê? Porque a gente sabe que o caráter de Cristo ele tem que ser algo que tem que ser gerado dentro da gente. Na ministração passada, nós passamos por algumas coisas, alguns ali na primeira página. A gente não vai fazer de novo, só passar para ter uma noção, uma introdução, onde fala da necessidade de ter o nosso caráter confrontado. Quando você é discipulado, os discípulos que são escolhidos por Deus, os verdadeiros discípulos têm poder e autoridade sobre os demônios. O que é ser um discípulo, o que devo fazer para ser um discípulo, características de um discípulo que um discípulo não pode ter e características de um verdadeiro discípulo. Então, o que é ser um discípulo? A gente tem falado nos estudos com o apóstolo Adinho que, talmidim, essa é a palavra. O que é ser um discípulo? É ser como o mestre. Então, o que é ser como o mestre? É ter o caráter dele, é ter a postura dele, é falar como ele falou, é pensar como ele pensou, é querer alcançar aquilo que a gente ainda não alcançou. E isso é difícil, gente. É difícil porque a nossa natureza grita contra isso. Porque a nossa natureza, o nosso eu diz o tempo todo, não, eu quero que seja assim. Mas o Espírito de Deus diz, não é assim. É de outra maneira. Que outra maneira? Até ontem nós estávamos comentando, ontem à noite, enquanto a gente discutia a palavra. Interessante. Todo mundo chega e diz assim, não, eu interpreto as escrituras, cada um lê, ela entende como quer. E aí é que está a dificuldade de ter o caráter do Senhor implantado na gente. Por quê? Porque realmente, cada um tem interpretado as escrituras como quer. E as escrituras não podem ser lidas como um jornal, gente. É algo tão forte. A gente estava falando sobre a essência das palavras, sobre a essência do que significa viver em Cristo, que é a Torá, que é o Pentateuco, que é o Velho Testamento, podemos também chamar, que é o Novo Testamento, que é a Brit Hadashah. Então, a importância de ter tudo isso cravado na gente. E o que tem acontecido com essas várias, vamos colocar assim, interpretações? Pessoas cheias de um vazio interior, cheia de conteúdo, sim, muito conteúdo, gente. Como tem conteúdo, como tem intelecto, mas vazia de quê? De vida, de verdade. E a gente, de caráter. Vamos todo mundo conversar aqui, em nome de Jesus, de caráter. E é isso que a gente tem que buscar na íntegra, é esse caráter, é essa diferença. Então vamos lá. Todo líder tem como obstáculo algumas barreiras que o impedem de discipular os seus liderados. Como por exemplo, aqui a gente foi um pouco mais para frente, mas eu vou entrar aqui. Porque a gente falou na primeira aula do quê? Do que as características de um discípulo. E agora a gente vou entrar um pouquinho na característica do líder. Todos aqui têm um chamado. Todos aqui têm o quê? Não nasceram. O propósito daqui de ninguém aqui, em nome de Jesus, não é ficar num banco, não é ficar em casa, é ir. Jesus falou enquanto ele ascendia aos céus. Fazei discípulos de toda a tribo, língua e raça. Esse é o mandamento. Essa é a ordem, é vá. E outra coisa importante, não é assim, olha, se tu achar que é hora, olha, se de repente tu tiver o chamado. Não, e é uma ordem no imperativo. Ide. O que vocês entendem como ide? Você pode pensar, você pode achar alguma coisa? Não, vá. Aonde? Na sua vizinha. Você está indo? No seu trabalho? Na sua cidade? Na escola? Aonde você estiver, você tem que ir. Se você der um passo para a direita, um passo para a direita, um passo para frente, que seja um passo para trás, se você estiver levando o evangelho, você está indo. Então vá, ide, em nome de Jesus. Quais são os obstáculos que impedem um líder de ter a honra e de discipular os seus discípulos? Pecados não confessados, dificuldades de arrependimento, mágoa, rancor, surdez espiritual e temperamento que interfere com o caráter. Como assim?
E aí é que entram as maiores das nossas dificuldades, que é isso que a gente vai tratar. Um temperamento que interfere no meu caráter. Que temperamento pode ser esse? É o jeitinho de ser de cada um. Vocês podem observar que até um bebê, quando nasce, tem uma personalidade. Só que ela vai ser ou formada pelo Espírito no Senhor, ou ela vai ser formada de uma maneira distorcida. Mesmo os filhos de cristãos têm crescido com uma personalidade distorcida. Toda personalidade, todo caráter pode ser moldado por Deus. Ele não é transformado ou assim. Deus vai pegar uma pessoa que é melancólica ou que vai transformar ela em tudo. Ele vai transformar naquilo que foi distorcido, porque a personalidade é de cada um. E o Senhor não invade nada disso. É diferente de Satanás. Satanás pega uma pessoa que de repente era um zero à esquerda e muda ela completamente. A gente sabe do que? Como muda uma pessoa quando ela é transformada pela possessão de Satanás. Não é a mesma coisa. Deus não. Deus transforma aquilo que está ao alcance dele, que eu permito ele transformar, que são as deformidades da nossa personalidade. Lembrando aqui agora, você está falando do estudo de semana passada. Eu vi uma enorme mudança. Ah, é? Fui lá em casa, meu irmão gritando comigo, disse, ó, depois você não apela quando acontecer isso com você. E eu, tipo assim, antes eu virava, chegava, mutava nele, e eu, sabe, foi calmo. E essa semana você conseguiu perceber a tua reação e dizer, Espírito de Deus me conduz. Pô, você vê que assim, eu pude ter o controle, só, você não faz isso não? Sim. Foi um joinha. Legal, glória a Deus. É isso que a gente tem que ver. A gente se acompanhar. Vem, querido. A gente se acompanhar, sabe? A gente observar as nossas... A Cristina também compartilhou comigo durante a semana. Pastora, meu Deus! É, meu Deus mesmo. Acontece. Quando a gente para e a gente faz aquilo que a Escritura diz, que é parar de apontar e olhar para o argueiro que está nos nossos olhos. Isso vai gerar vida, isso vai gerar transformação nas nossas vidas. Vem cá, olha a sua. Graças a todos. Amém, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Quais são os benefícios que eu, como discípulo, posso obter? Lá em Mateus 8:5, vamos ler nas Escrituras? Pode ler? Pode, só deixa eu achar todo mundo. Mateus 8. Pode ler. Todo mundo achou? Amém, essa Bíblia aqui. 8:5 só. Só 8:5. Mateus E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. E pedindo ajuda, né? Então, o que está querendo dizer aqui? O centurião de Cafarnaum, ele era um capitão de 100 homens, certo? Tinha soldados e criados que o obedeciam e que, de certa forma, também, podemos dizer, eram seus discípulos. A gente sabe que numa capitania de soldados isso acontece. O capitão dá a ordem e eles fazem exatamente. Eles perguntam, mas senhor, o capitão, eu posso... Eles fazem isso? O que acontece com o soldado se ele fizer isso? Tadinho. Ele vai pagar 10, 20, 30, não sei. Vai rolar alguma situação ali. Não fui soldada, né? Não fui soldado. Mas tenho sido soldado de Cristo. E quando eu questiono demais, eu passo a ter dúvidas demais também. Sabe? Então tem algumas coisas que são fundamentais, são fundamentos do Senhor. Não tem por que questionar. Algumas tem. Eu sou muito questionadora. Vocês me conhecem. O apóstolo Edinho até fala, quando ele está me explicando as coisas, eu questiono, não para botar ele à prova. Eu questiono porque eu quero entender sobre o que eu vou ter que falar. E nós temos que ser assim. Nós temos que ser assim. A gente precisa viver dessa maneira. E esse capítulo do livro de Mateus, o centurião de Cafarnaum, ele intercede. E no versículo 9 do mesmo livro, o centurião de Cafarnaum, que é senhor dos seus liderados, também mostra que tem autoridade. Então ele diz, Senhor, eu reconheço que tu és mestre e a palavra que tu der, não precisa o Senhor ir lá, porque eu mando e os meus soldados me obedecem. Então o Senhor falou, vai acontecer. Ele era o quê? Um capitão romano.
ele teve mais fé do que aqueles que estavam caminhando. E Jesus falou isso, ficou registrado. Pode passar, filha. Ficou registrado, entendeu? Essa questão, esse reconhecimento. Poxa, não vi fé assim em todo Israel. Então a gente vê a necessidade dessa questão do quê? De reconhecer a autoridade, né? Então vamos lá. Uma vez nós, como discípulos obedientes, temos em nosso favor alguém que intercede por nós e que também tem autoridade para ser usada em nosso favor e sobre nós para aconselhamentos, repreensão e decisões. Caráter ou virtude? O que faz um líder ser seguido por seus discípulos? Certamente alguns são líderes somente por títulos ou posição, mas o tipo de líderes que inspira outro a segui-lo é um líder de caráter ou virtude. Caráter é algo que se tem ou não se tem. Quando não se tem, graças a Deus que nós temos o nosso Jesus maravilhoso, que pode fazer com que ele venha a existir. E quando se tem um caráter, vai se caminhar então junto com virtude, porque uma coisa vai puxar a outra. O que é virtude? São dons, são presentes que Deus vai nos dando à medida que a gente caminha. Tem uma palavra aqui, um líder que citou uma vez na história da humanidade, que fala que um homem deve ter seguidores, pessoas que não têm convívio, não fazem discípulos. Ontem nós falamos sobre isso também. Que convívio? A Cris vem aqui em casa, a gente senta de vez em quando, toma um café junto, fica conversando. Camila, né, também morou um tempão aqui conosco. Rafa tá aqui com a gente direto, Geraldo, Raul, Lucas, minhas filhas que estão no meio sempre do pessoal. Então a gente tem que ter convívio. Todos aqui conhecem alguns dos meus defeitos, né? Eu conheço. Eles existem. Eles existem. Eu não sou uma pessoa de uma personalidade muito fácil. Eu tenho uma personalidade forte. Só que naquilo que eu tenho de personalidade forte, que estava distorcido, Deus manteve a força e transformou, com a minha permissão. E o que ainda não transformou, estou aqui estudando junto com vocês para ser transformada. Amém. E a cada vez que a palavra é ministrada, a espada é de dois gumes, não é? Ela corta aqui e corta aqui. Então, sempre, para o nosso crescimento, para o nosso caráter crescer no Senhor, para a nossa virtude ser aumentada, eu preciso ter o quê? Como líder? Um espírito ensinável. Eu nunca vou ter o suficiente ou vou saber tudo. Quando eu achar isso, toma cuidado, pois um espírito de engano e de orgulho muito grande tomou conta do seu coração. E dali para queda física mesmo, né? Porque caído já tá. Então a gente tem que cuidar muito dessas coisas, porque a todo momento isso está nos cercando, né? E é a misericórdia de Deus que nos mantém. Vamos lá. Qual o primeiro passo para ser um líder espiritual? Liderança começa em seu coração e na sua vida. Se você não consegue liderar a si mesmo, não conseguirá liderar a outros. Como assim? Em Gálatas, isso chama-se domínio próprio. E esse é um dos gomos do fruto do Espírito mais difíceis de se alcançar. Porque você só consegue domínio próprio morrendo para o seu ego, sofrendo o dano da ofensa sem se magoar, sem manter rancor, sem manter ódio no coração. E aí, quem consegue fazer tudo isso o tempo todo? Só Deus. Mas o Senhor nos capacita. E se a gente não consegue na hora tomar as decisões, se eu tiver a coragem de ir para os pés do Senhor, Ele vai fazer. Porque Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele tem prazer. Então, se eu não consigo conduzir o meu comportamento, os temperamentos precisarão ser controlados por você mesmo. Aí você conseguirá fazer amigos, discípulos e ter convívio. Então existe o quê? Existe um trabalho em equipe, que é o meu eu junto com o Espírito de Deus. Mas é um trabalho árduo, porque quando o Senhor começa a mostrar pra gente verdadeiramente quem nós somos,
Eu não sei vocês, mas quando o Espírito de Deus começou a fazer isso comigo, foi algo muito forte na minha vida. Porque as pessoas e as ministrações da igreja, né? Não, porque você tem que mudar, você tem que ser transformado, Deus quer transformar o seu caráter e tal. E eu dizia, não, mas eu... Meu Deus. Eu sou uma pessoa boa. Gente, eu ajudo todo mundo. Eu, assim, entendeu? Aqui na igreja mesmo. Eles mandam fazer as coisas, eu faço. Mas eu não pensava murmurando, né? Essa parte, ela ficava esquecida, lá no subconsciente. Ou, não, imagina, eu ajudo, eu falo, eu sou prestativa, eu levo pra minha casa, eu dou comida, enfim. Nossa, eu sou uma pessoa boa. Ah, eu tô aqui com meu marido, trato ele bem, respeito, né? Então eu sou uma pessoa boa. E quando Deus abriu os meus olhos, até tem um pastor amigo nosso que ele dizia assim, que é engraçado, né? Que Deus pega, não tem aquelas pessoas que detestam foto? Que tira a foto e diz, meu Deus, que nariz horrível, meu Deus, que olha o tamanho da orelha, não, olha a pochete, enfim, tudo põe defeito. Daí Deus tira uma foto sua e você vê além do que a foto diz. Você diz, meu Deus, essa sou eu mesmo, preciso de uma lipo, uma plástica geral, Jeová faz uma plástica. Não, isso não pode ser. Essa pessoa não pode ser eu. Eu vivi isso. Porque eu era muito boa, né? Pense. Perfeita. Faltava só ser arrebatada. Sério, não sei porque eu estava nessa terra. Faltava só o Espírito Santo dizer, a tua hora, filha minha, não posso mais viver sem ti. Que nem fez com Enoque, que é o meu sonho de consumo, entendeu? É ser arrebatada que nem Enoque, que foi. Ser tão desejada por Deus que ele não queria mais deixar nessa terra. Eu sempre preguei isso, desde que eu converti. A minha pastora ficava assim, meu Deus, essa menina não sabe o que está falando. Mas eu sei. Eu quero isso. E como que isso vai desenvolver na gente? Com a nossa intimidade com Deus. A partir do momento que Ele estiver em mim, eu estiver nele, e for uma coisa misturada, eu nele e Ele em mim. Isso é impossível? Eu não sei, eu acho que não. É difícil, mas não é possível. Porque para Deus não é impossível. E quando é Ele que está fazendo e não eu, meu Deus, mais ainda. Fala, Lucas. Eu tava falando, eu lembrei do estudo do falso fruto. Sabe, você pode, nossa, eu ajudo, eu faço caridade, ajudo todo mundo, estou sempre por perto. Mas aquilo que eu estou fazendo não está surtindo efeito nenhum. Está sendo vazio, sabe? Vai e não surte efeito. Por quê? Porque a intenção é ter reconhecimento, não é fazer por amor. E essa é a diferença. Porque Deus quer que eu faça, aquele que quiser ser o maior, seja aquele que mais serve. Ué, mas e se eu sirvo e ninguém reconhece meu servir? Deus reconhece, Deus vê. Exatamente. Por isso que existe o galardão. Exatamente. Só que o nosso eu distorcido não quer isso. E ele grita por reconhecimento. Às vezes não precisa... Fama, mas às vezes não precisa ser a fama em si, mas um reconhecimento. Ô, irmão, ó, tá joia? Continua fazendo Que isso. palavra! Aí incha, né? Eu sei. É isso que todo mundo espera. Aí começa Ou a ver. então, que nem quando o meu ministério começou eu no louvor, e a gente sabe que o louvor é extremamente atingido nessa questão de orgulho, de soberba. E daí você tá descendo lá da plataforma, na época, né, que eu tava na igreja e tal. Nossa, uma presença de Deus que chegava a dar cócegas no estômago, aquela coisa gostosa. Daí vinha uma irmãzinha assim, usada, né, usada mesmo. Cris, meu Deus, Cris, que unção, que voz. Não, tu precisa gravar um CD. Daí a pessoa, querida, não, mas eu tava em tratamento de Deus ali. Então eu tinha duas escolhas. Ou eu, né? Eu dizia, ai Jesus, toma conta, segura, tá bom. Só que na época eu não sabia como fazia ainda, então eu fazia assim, ó. Não, irmão, toda honra e toda glória é do Senhor. Toda glória é dele. Hipócrita, tava inchada. Tava falando só pra dar uma... Só da boca pra fora. Só que Deus começou a me mostrar essas coisas.
Graças a Deus. E quando ele começou a mostrar, eu comecei a buscar uma motivação diferente, que era o quê? Eu ia adorar em secreto. Como assim? Sem ninguém estar me vendo, sem ninguém me aplaudir. Só tinha os aplausos do Senhor. Ninguém estava ali para ouvir a minha voz. Era só eu e o Espírito de Deus. Multidão de 100 pessoas. Você tá entendendo? É. Aí entra no Agora seu sim, quarto, vai ser no pessoas. secreto. E ali foi que Deus foi que me trazendo a motivação correta. Foi o que? Eu entendendo e confessando e admitindo que verdadeiramente eu estava com o meu ego, digamos que bastante inflado. Agora, se eu continuo dizendo não, imagina. Vocês acham que Deus ia fazer alguma coisa? De forma alguma. Meu Deus, não faz, gente. Não faz. Deus só vai entrar e fazer aquilo que cada um de nós deixar ele fazer. Toma decisão, deixa ele Exatamente. trabalhar. Né? E às vezes em coisas pequenas. É num trabalho feito, é numa palavra dita, é num abraço dado, é numa afirmação. São coisas pequenas, não precisam nem ser tão grandes. No dia a dia seu, com seu pai, com sua mãe, ou no seu trabalho. Ou fiz uma venda hoje. Meu Deus, não, mas eu sou bom. Eu sou bom. Quem que tem te feito bom, né? Então são pequenas coisas que no final vão fazer o quê? Você nem percebe, às Vão, vezes. não. E o que acontece se a gente não vigia? Isso vai te levando para uma vida em Deus, para uma situação de destruição. Onde você se vê numa situação, daqui a pouco você não sabe nem como agir, nem como reagir, porque não esperava que tivesse acontecendo daquela maneira. Mas está acontecendo. É um caminho, né? É. É um labirinto, lá. Você tem que direcionar pra você não caminhar errado, né? Isso, é verdade. Semana passada a gente deu o exemplo da companhia aérea, onde existe uma instrução para todo mundo que está dentro do avião. Em problemas de voo, vai cair as máscaras, vocês peguem as máscaras, usem cada um vocês. Se você tiver crianças no voo, pais, primeiro usem as máscaras vocês, para que depois vocês possam ajudar os seus filhos. Só que o pai sabe o que é melhor para o seu filho, os pais. O pai, vamos colocar o humano. Então, em vez de ele obedecer o que a autoridade que entende da situação está dizendo, ele vai lá socorrer o filho numa emergência. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer no meio do caminho da tentativa, e logo o filho vai morrer também. Por quê? Porque ele desobedeceu um princípio. E isso tem acontecido no Evangelho. Por que o nosso caráter não tem sido transformado? Porque existem princípios que são estabelecidos, que devem ser respeitados e cumpridos e praticados, e não têm sido nem cumpridos nem praticados. Então, qual tem sido o final das vidas, de várias vidas que a gente conhece hoje? Morte e destruição. Por causa de desobediência. Então vamos lá. A palavra do seu tanto pode trazer benefício como maldição também. Né? Exatamente. Pastora, Oi, amor. essa semana eu escutei na rádio que um pastor falando assim que quando a pessoa pula a cartilha, mais ou menos assim, um homem é casado e casou 3 vezes, separa 3 vezes com a mulher, aí ele tem que parar pra pensar, peraí, quem tá errado é a mulher ou é eu? É. Ele tem que parar pra ele ver. Ele pode continuar pulando, porque, tipo assim, Deus colocou aqueles obstáculos na vida dele para ele superar. Tipo assim, da primeira mulher, ele deu em crer que ele pula não, por deixar separar a casa com outra. Vai passar o resto da vida dele. Vai, e ainda vai pro inferno, né? Dependendo da situação. Por quê? Porque ele, além de estar pulando de casamento em casamento, ele está quebrando um princípio bíblico, que diz que a aliança com a sua esposa, com a sua mulher, é algo que perfeito, lindo, santo, tem que ser imaculado, representa eu e Jesus, o nosso casamento, o teu casamento com o casamento de Jesus. E tá o quê? É o que ele falou, tá pulando a cartilha, né? Não, o problema não sou eu, o problema é ela. Então vou pulando. E é mais fácil você fugir de resolver e botar a culpa no outro do que assumir que tem coisas que você tem que mudar. Nisso, você sabe o que eu pensei na hora que ele falou, que é uma ficha? Oi. Ele falou até do patrão, que a gente no trabalho reclama do patrão, acha que ele é chato, aí você vai sair desse emprego, vou pedir conta. Também. Aí sai, leva a bomba, aí vai levar outra Pro bomba outro pro emprego. outro. Exatamente. Porque o problema não é o trabalho, é dentro
pessoa. E é sobre isso que a gente vai tratar. Todos nós temos pontos de interrogação dentro de nós. Situações que às vezes dizem, meu Deus, por que eu faço isso? Ou por que eu não consigo agir de outra maneira? Ou, meu Deus, Senhor. E a gente vai descobrir esses pontos. E Deus quer que a gente descubra. Eu só quero deixar bem claro que nenhuma descoberta do Senhor serve para nos acusar. Ela serve para trazer luz e transformação nas nossas vidas. Nada de deixar se acusar. Que bom, Senhor, eu não sabia, agora eu já sei como agir, porque eu descobri o que me faz agir assim. Certo? Então vamos lá. Existem ao menos, na página 4, 3 simples razões pelas quais um caráter piedoso é o primeiro componente da liderança espiritual. Primeiro, Jesus ensinou, raiz produz e fruto. Então, raiz produz o quê? Fruto. Vamos lá, Mateus 7, do 15 ao 20. Eu já tinha deixado a ver também. Que bom, né? Vamos fazer assim, cada um lê um versículo? Vou começar então. Mateus 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Versículo 16, Cristina. Pelos seus frutos conhecereis. Conheces, porventura, a uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Semelhantemente, toda árvore saudável produz bom fruto, mas a árvore doente produz fruto mau. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pode continuar, Hannah, 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres em seu nome? Então eu lhes direi na cara, nunca os conheci. Afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. 24. Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Choveu, os rios transbordaram, sopraram ventos contra a casa, mas ele não caiu, porque sua fundação estava na rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compartilharei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas, ou fariseus, ou religiosos, falavam de um conto. Que, quem já assistiu Deixados para Trás, lembra daquele pastor que ficou para trás e começou, meu Deus, por que eu só preguei e não acreditei? É isso que ele está falando. Jesus falava de algo que ele estava vivendo, era vivo. E é isso que Paulo fala para nós quando ele diz que a gente tem que ser a carta escrita de Cristo. A gente tem que, mais do que falar, lembra, nós aprendemos sobre a palavra pri no hebraico? A cabeça, que é o centro da palavra, a raiz é Jesus. Se a minha raiz, se a minha cabeça é Jesus, a minha boca e as minhas atitudes vão acompanhar. Então, às vezes, eu não vou proferir um versículo bíblico, mas tudo que eu fizer vai ser a Bíblia viva através de mim. E isso que o caráter de Cristo faz com a nossa vida, gente. É lindo, é vivo, não é enfadonho, não é cansativo, não se torna difícil. Flui, acontece, é natural. E a gente precisa sentir isso, essa natureza dentro da gente acontecendo. É gostoso demais da conta. Então esse conceito é verdade tanto na vida do líder como na vida dos discípulos. Do quê? Que a raiz produz um fruto. Se o meu cabeça é Jesus, o meu fruto vai ter que ser de Cristo. Senão, vai ser lançado o quê?
cortado Lançado ao e fogo. lançado ao fogo. As pessoas não seguem líderes aos quais não respeitam. Podemos nos fazer eloquentes em dizer aos discípulos que Jesus é a prioridade na nossa vida, mas se eles nos verem em falta em alguma situação, nossas palavras parecerão fingidas. Tem um erro de digitação ali, tá? Depois vocês corrigem. Não apenas os pregadores têm que praticar o que eles pregam. Exemplo: fofoca, ser um cristão dodói, viver com contenda, não ter piedade, avarento, insubmisso, dizer faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E isso com certeza não inspirará o coração dos seus discípulos. Hebreus 12, 1. Parecido com aquele do vídeo, pastor. É? Aquele do vídeo que passou naquela última coisa que ele colocou, depois ele passou pregando. Isso, exatamente. Que nós estávamos almoçando, né? Verdade. Hebreus 12, 1 diz assim. Pera. Opa, tá no errado também. Portanto, pelo fato de estarmos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, ponhamos de lado qualquer impedimento. Aqui, o impedimento é feito por Satanás, como todo mundo gosta de dizer? Não, ponhamos nós todo impedimento de lado. Isto é, o pecado que facilmente impede o nosso avanço, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Os impedimentos, quem coloca sou eu, é você, somos nós. O diabo se aproveita das nossas concupiscências, dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, e dá algumas ideias a mais. Entendeu? Aperfeiçoa, Ele né? aperfeiçoa aquilo tudo que a tua concupiscência já gerou. E bota o pezinho, né? Pra você tropeçar e cair. Mas geralmente quem coloca os empecilhos sou eu. É o quê? É o meu caráter, é a minha personalidade, é a minha vivência diária. Então eu tenho sempre, são dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Ou o caminho da minha morte para o meu eu, para que a vida do Senhor cresça em mim, através de mim, e gere vida para outros. O que tem que acontecer com uma semente para que ela brote na terra? Primeiro, ela tem que morrer. Ela tem que morrer. Ela vai quebrar, vai apodrecer por fora, por dentro não. E vai dentro dela, vai brotar o quê? Vida, uma nova vida. Então a semente, antes dela brotar, ela morre. Então quantas vezes, para que alguém vivesse, eu tive que morrer para alguma coisa minha, alguma razão minha? Meu Deus, gente, dá pra escrever as crônicas da Cris. Uhul! Carregar a cruz. Às vezes até estando certa, né? Morrer pra Você tem morrer. que deixar de lado tá certo ou não está, para Exatamente. que a outra pessoa viva. Exatamente. Às vezes você tem que abrir mão, porque não é a hora, não é o momento. Mas aquele é o momento dela viver e de você morrer. Aquele é um testemunho. Então quantas vezes você vai ter que calar, você vai ter que... Não pro pecado, peraí, não tô falando disso em nome de Jesus. Mas pro nosso eu, pro nosso ego, para as nossas motivações, para que uma vida seja edificada e cresça. Isso é amor. Isso é amar o meu próximo como a mim mesmo. Entendeu? É eu dar outra face, literalmente. É eu saber que a pessoa tá acabando com a minha raça, como acontece muito por aí falando, que a gente sabe, e eu amar essa pessoa sem hipocrisia. Eu não gosto do que ela tá fazendo. Se eu disser que eu gosto, daí eu vou estar sendo hipócrita. Mas eu amo ela em Cristo Jesus. E o meu papel é levar a luz que eu já tenho para ela. Então, se ela ainda não consegue agir, e eu entendo, qual é o meu papel? Eu vou fazer por nós. Eu vou morrer, vou engolir o gato de ré e vou levar a luz para ela. Isso é difícil, gente, mas é lindo demais. Vamos continuar ali, então. Pastor, Oi. hoje teve, isso que você estava falando aí, hoje aconteceu lá no meu serviço. Tem um rapaz lá que é salva-vida, ele sofreu um grande acidente esse ano, ele foi para a UTI, ficou muito mal, bateu a moto em dedo.
Aí ele pegou, quando foi hoje lá no lanche, eu fiquei olhando, ele não bebe mais, ele bebia. Ele não bebe mais, porque colocou pratina, quebrou aqui. Se machucou bastante. Ficou bem machucado. Duas mulheres que estavam na moto não sofreu nada, mas ele... Duas na moto? Eles estavam em 3 na moto? Ele se arrebentou todinho. Elas não levaram uma na mão. Uhum. Aí eu falei pra ele hoje na hora do almoço, assim, eu falei assim, se você não vai por amor, você vai pela dor. Acho que no seu caso, a primeira pontada já foi. Aí eu falei, agora eu lembrei você falando, de meu Deus, não sei o que eu fiz. Aí, depois agora você falando, meu Deus, porque a gente, quando tá no meio, a gente fala, a gente nem Não percebe. percebe. Mas de repente, se essa tua intenção não foi essa, de repente você acordou ele para algo que ele não tinha desperto ainda. Porque a tua intenção não foi cutucar ele. Não Foi o quê? Querido, acorda. Eu falei assim, Tem olha, algo acontecendo. Olha o livramento que Deus te deu. Entendeu? E esse é um dos nossos papéis. Não é julgar. Não é apontar o dedo, estender. Não, é dizer assim, olha só, Deus já começou. Dá tua mão pra eu mim. ainda falei pra ele, vigia, desse jeito, ele nem é, ele é descrente, não tem nada a ver, sabe, assim. Eu falei, meu Deus, não sei o que eu fiz. Deu um passo, vamos ver o que Deus vai fazer. Começa a Né? semear, né? Na verdade, começa a semear. Prepara sua obra depois, né? É que de repente a forma que tu falou, tu achou que foi muito bruta. É Muito porque, abrupta. porque eu acho que ele não tá preparado ainda. Mas enfim, você fez a tua parte. Agora, já que você começou, Tem que sacudir Mas a tem pessoa, pessoas né? que têm que ser sacudidas, têm que ser expostas. Agora a outra já não. Não você tem- tem que. É, tipo assim, como eu falei pra ele, aí eu falei assim, nossa, ele não entende nada, acho que ele tá boiando a maionese. Aí eu peguei e falei pra ele assim, eu falei assim, a primeira, eu falei assim, ó, tu vai pelo amor ou pela dor? No teu caso, tu já foi na primeira, foi pela dor. Então tu vigia. Desse jeito eu falei pra ele, eu falei, nossa do céu, o que que eu fiz? Ele não tem que dar, acho que ele ficou boiando assim na maionese, não tem nem blusa. mas vamos orar para de repente a semente frutificar, né? Então vamos lá. Quais são alguns pontos que me levam a perder o respeito dos meus discípulos? Primeiro, um líder que não tem virtude e caráter. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Jeová, eu conheço Essa frase é... tantos assim. Conhecendo Hã? Não, pega. assim. Não, mãe. quê? Pega, né? Prega que não pode beber e chega e fala, não vai beber. Gente, ontem eu compartilhei, assim, eu não vou falar de denominação, mas eu tinha ganhado uma menina para Jesus e eu não estava evangelizando ela e ela gostava de uma Kátia, que era uma beleza, né? As Kátias que me perdoem. Então, e daí o que aconteceu? Ela estava lá servindo pizza lá em Santa Catarina e, gente, a pastorada, eram pastores, eram líderes. Eles chegaram, entendeu? E desce cerveja aí, disse que ela ficou assim, ela chegou na minha casa, ela morou comigo um tempo, a Roberta. Ela chegou lá em casa, pastora, eu queria falar uma coisa com a senhora, chocada. Porque ela era envolvida com esse pessoal de emo, tinha um outro povo que era um pouco mais metido com rock and roll, umas coisas meio pesadas, né? Os góticos, claro. Os góticos, era uma tribo misturada. E daí, eles bebem muito esse povo, assim, eles se reúnem nos cemitérios pra beber. Eu sei porque eu já participei de uns grupos assim, nas antigas. Pula. Então, pra beber, e ó, o negócio é feio, não para nunca não. Bebe ele, os olha, gula, mais os capeta, tudo grudando nas costas. E vai embora, você não fica bêbado, um negócio diabólico. E ela, poxa, vendo os caras, mas eles enxugaram a cerveja na mesa. Pastor do pastor e tal. Chegava, porque eles estavam nesses seminários anuais que tem lá em Santa Catarina, essas coisas, uns crachazinhos no pescoço, nem tiraram os crachá. Agora pensa. Profanando, né? Exatamente, mas o que também Jesus nos alerta? Que é necessário que o joio apareça para que o trigo, para que se reconheça. Aliás, que o joio cresça para que se reconheça o que é joio e o que é trigo. Só que são pessoas com caráter o quê? Completamente. Pior que tem muitas doutrinas que tu tá ensino, né? Fala assim, tudo posso, mas não tudo convém. Mas eu posso, assim, não convém, mas eu posso, né? Não tem Não tem problema. problema, é só, né? Como a pastora mesmo disse anteriormente, né? Cada um vai tomando
pega um trecho da Bíblia e vai traduzindo conforme ele quer, né? Tem aquela parte, não se embriagueis com vinho que há contendas. Ah, mas Não o se cara- embriague não, beber um copinho. Não, nós vimos um casamento, o pastor pregando, Gosta, é isso. usou a passagem que o vinho novo é melhor que o vinho, já era o terceiro vinho, O Odres, trocando no Odres. casamento. Casamento, terceiro casamento. Já tava no Aí o pastor Tá usando a palavra que o segundo vinho era melhor era que o melhor que o primeiro. eu fui indo pra trás assim, eu dizia, ai, não, Foi embora. foi uma coisa assim, chocante na minha vida. Assim, eu não sou tão velha assim na fé, mas a gente tem 13 anos na fé. Poxa, gente, deturpar a palavra dessa maneira, falar abertamente na plataforma para quem quisesse ouvir lá, que não tinha problema você pegar 2 dedinhos, né, e beber com a esposa, na intimidade. Gente, a palavra do Senhor diz que depois que Jesus veio, nós somos nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. A palavra foi entregue aos sacerdotes. Cada um aqui é sacerdócio real do Senhor. Tem algum aqui que não é? Ou aí que não é? Se você tem o Senhor, se você tem uma vida com o Senhor, você é sacerdócio real. Isso é a palavra que diz. Não, mas eu sou membro, eu não sou uma autoridade eclesiástica, eu sou pastor, um evangelista, uma missionária, ou sabe lá Deus o que mais? O vice-deus que a gente fala também, o patriarca. Não cordeiro pra isso, né? Gente, a responsabilidade diante dos irmãos é de todos. Não é verdade? Todos têm uma responsabilidade igual. Aquele que sabe mais tem mais responsabilidade ainda. Agora, imagina alguém que está ensinando isso. A maioria das pessoas no casamento eram ímpias. Eles ouviram isso do pastor. Qual vai ser o fruto na vida deles? Cachaça. Kátia! Né? A cachaça, a marvada. Isso aí já é até uma coisa assim mais gritante. Mas Não tem só até cachaça. pequenas coisas, né? Por exemplo, eu ministro que não se pode dar falso testemunho para alguém. Mas aí eu dou. Mas aí no meu trabalho eu vou lá e o patrão manda, ó, Diz que eu não tô. diz que eu não tô. Aí eu vou lá e- deixa eu falar um negócio aqui. Sangue de Jesus tem poder! Eu não! Isso quieto. Mas é mentira. Quem que é o pai da mentira? É o diabo. As pessoas não leem a Bíblia, Olha você é o que testemunho delas, né? A pessoa que lança lá, só Aí não você conhece a ministra, palavra, você apanha você até o céu da bolsa. é a por Bíblia causa delas, disso. né? Então é bom, né? Você, Não, você- mesmo se não ministrar sobre isso, você já está fora de um Você já princípio tá divino. fora, é. Ah, mas é autoridade. Deus diz que eu tenho que obedecer às autoridades. Sim, se essas autoridades não te mandarem ferir os princípios de Deus. Se elas te mandarem ferir um princípio de Deus, você tem autorização do Senhor É igual para tô fora chegar, todo dia, viu, Cris? pra chegar e dizer assim, olha, Todo dia. Ô, mãe, mas Deus vai estar trazendo à tona, para chegar e dizer assim, Patrão, patrão ô querido, todo você dia. me perdoa, mas não posso fazer isso, pede para outra pessoa então, que faça. Eu não posso. ô, mãe. Eu tenho um Eu já cansei de princípio, fazer isso. eu tenho... Eles vão ficar me vendo. Ficava todo mundo Eu vendo. tinha uma menina que caminhava comigo, que o medo dela, o pânico dela, era ser mandada embora. Ela dizia, pronto, o cara vai me demitir. Pastor, ele vai me mandar embora. Eu disse, não vai, Deus é fiel. Se ele te mandar embora, Deus tem uma porta melhor para você. Não se venda por tão pouco. Em nome de Jesus. É verdade. Daí, beleza. Ela começou. A menina estava fazendo direito e trabalhava com um advogado. E começou. Daí, no primeiro dia, disse que ela falou, olha, eu tenho princípios, eu sou cristã e eu preciso respeitar princípios bíblicos, né? Eu falei pra ela, não fala língua crentez, porque tu não tem que falar crentez, tu tem que falar a real do que está acontecendo. Não posso, não minto. O que aconteceu? O cara ficou de cara com ela e disse pra ela, poxa, eu nunca pensei em tanto uma pessoa de confiança, em ti eu posso confiar. Rapaz. O cara, ele não era um cara de confiança, mas quando ela se posicionou, o que o Senhor fez com ela? Honrou e ele falou, poxa, então em ti eu posso confiar. Você não vai mentir pra mim, nem pra mim. Isso, gente, princípios nós não podemos trocar na nossa vida. Princípios divinos. Não parece pequenininho? Não parece uma poeirinha? Só que é dessa poeirinha que Satanás se alimenta. E isso vai crescendo e vai se tornando normal. Daqui a pouco essa poeirinha já está
a bolinha, né? Todo mundo conhece as bolinhas, né? Daqui a pouco tá a bolinha. Bola de neve. E assim por diante. Então, vale a pena. Não é fazer troca com Deus, é viver por princípios. Se eu não estou vivendo ainda em algumas coisas, porque tem coisas que Deus está trabalhando. Não fica desanimado, não fica triste não. Ninguém está aqui para julgar e para apontar dedo para ninguém. Nem você que está ouvindo essa palavra. Mas assim, ó, veja isso como a chance de parar e analisar algumas coisas. Isso é importante, gente. Até Jesus voltar, vão ter coisas que eu vou ser confrontado, que eu vou ter que abrir mão e mudar. Por quê? Porque isso é o Evangelho. Essas são as boas novas do reino. É mudança de vida. E é até a volta do Senhor. Amém? Então vamos lá. Mais algum ponto que leva a perder o respeito dos discípulos. Quando sou um líder sem seguidores e não passo confiança para eles. Terceiro, quando primeiramente não cuido do meu coração e da minha vida. Cuida de todo mundo, é uma benção. E em casa é uma esposa, é só o sangue de Jesus. Os filhos estão tudo virado do avesso, largado. Não, mas eu faço a obra. Que obra é essa que a gente está fazendo? Né? Qual é a obra que a gente está fazendo mesmo? É a obra para agradar um pastor, uma pastora, uma liderança? Ou é aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Estou cuidando do meu coração, da minha vida. Estou crescendo na graça e no conhecimento, no caráter de Cristo. É porque tem pessoas que fazem a obra e Não em cuidam das casa, por próprias exemplo, vidas. o marido tá largado as traças. Não cuida do marido, não cuida dos filhos. Quem conhece aqui história assim de repente mulheres de Deus e tal, que o marido não é convertido e não quer saber de Jesus nem a pau. Eu conheci minha história, só que depois de muitos anos depois. Aconteceu. Não, acontece, não é? E Deus faz. Mas tem algumas situações que se você conhece, entendeu? Você conhece o que acaba acontecendo. Você vê que a esposa não é verdadeiramente uma esposa. Ela faz tudo para todos e não cuida da casa. Ou faz tudo para todos e não cuida de si própria, do seu asseio, entendeu? Da sua vida mesmo com Deus. Por exemplo, quantas pessoas eu conheço que não tem tempo mais de orar? Por quê? Porque a obra de Deus me chamou. Então, eu viajo segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, segunda, terça, sábado, domingo, e eu não tenho mais tempo. Deus está nisso aí, gente? Eu tenho o mundo inteiro, mas ele perde si mesmo. Ele perde a própria alma. Nisso as coisas vão virando ativismo e você já está no piloto automático. Ligou, engatou a primeira, tá lá no piloto automático, já não tem nem... Tá indo porque tá indo. E os princípios estão ficando. Você faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Lá em 1 Timóteo, tá lendo aqui? Pode ler. 3, fala sobre os deveres dos bispos e dos diáconos. Eu vou ler aqui rapidinho só pra gente ter uma... E esta palavra fiel, se alguém o deseja psicopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, não moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modestia. Porque se alguém que não sabe governar a sua própria casa terá cuidado da igreja de Deus? Tadinho. Precisa falar mais alguma coisa? Então continuemos. Quais os pontos que me levam a ser um líder com sucesso e respeitado pelos meus discípulos? Primeiro, preciso ter um caráter e a mente de Cristo, ou a virtude de Deus. Certo? Quando lidero um grupo de pessoas e me torno confiável pelos meus testemunhos, eu procuro não esconder a minha vida de vocês. À medida que vocês estão caminhando comigo, vocês têm me conhecido. Conhecido a velha Cris e conhecido aquilo que Deus fez, tem feito e fará. Não tenho nada para esconder. Nada. 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 Não posso ter nada para esconder. Uso os meus testemunhos de erros e de acertos para edificar o corpo de Cristo. Não é vergonha para mim confessar um erro. É vergonha diante de Deus. Ai, fala sério. Ano passado eu cometi um erro simples com uma pessoa. Eu fiquei brava com ela, ela me tirou do sério. Eu peguei no braço dela e fiz assim: meu Deus, guria!
E daí ela puxou o braço e eu acabei arranhando ela, assim, sabe, escapou. Pensa na pessoa envergonhada. Na hora, assim, eu digo, Jesus tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Não foi nada grave. Pra mim foi grave. Talvez se qualquer um tivesse visto, não tinha achado nada. Foi grave o que você está falando? O que ela fez ou o que você Não, o fez? que eu fiz. Não, eu tô falando de mim, a minha pessoa. O outro é o outro. O que não interessa é o que eu fiz. Não tô... Aí é que tá. Quando eu quero ter o meu caráter transformado, não importa o que o outro faça. Eu não podia. Não. Eu tenho que olhar pra mim. Então, o que aconteceu? Na hora, assim, eu fiquei com vergonha de Deus. Ninguém percebeu, mas a minha cara rachou. E depois eu contei, pedi perdão. Não, mas não foi nada. Não a pessoa, mas eu tô falando, mas não, foi sim. Eu não gostei, me expus. Sempre que eu faço algo e eu sinto que aquilo vai edificar ou vai me expor de uma maneira de humilhar-me para que o Espírito cresça, eu faço isso. Eu me exponho ao ridículo. Essa é uma maneira que Deus me deu de me manter com a soberba no controle. Se eu vejo que o negócio começa a pegar, que tá, aconteceu alguma situação que eu posso me humilhar, eu faço isso. Não no sentido de ser capaz dos outros, não, porque Deus não tem nada disso. Mas assim, me colocar como serva. Me coloco. Para mim ver o meu lugar. Gente, nós temos que exercitar isso na gente, porque o ego do ser humano é um troço nojento. Foi o que derrubou Lúcifer, né? O primeiro pecado na face da terra. O orgulho, ego. Consequência, desobediência. Então vamos lá. Comportamentos. É o mesmo que a maneira de se comportar ou a nossa conduta. Como nos comportamos? Podemos aprender que o nosso comportamento ou a nossa conduta interfere no nosso caráter e os sintomas que nós podemos apresentar também interferem no nosso caráter. Exemplo, um semblante fechado, de risadas descontroladas, ser isolados, choro constante, nervosismo exagerado, tenso, testa franzida. Isso vai interferir no nosso caráter, nas virtudes, porque eu não vou conseguir passar. Até a gente estava falando, ela me perguntou hoje, pastora, porque eu trato todo mundo assim, minha flor, querida, querido, vem cá, meu amor. A senhora era assim? Daí eu não tinha parado para pensar, eu falei, acho que era. Daí eu parei, olhei, não era não. Eu era, deixa eu lembrar como era. Eu parei para lembrar como que eu era, porque eu não lembrava mais. Já fazia uns 10 anos, 13, né? Eu falei, não, eu era muito cordata, muito séria, muito... Sabe aquela pessoa... Fechado. Sempre fechada. E eu? Vocês não têm noção? Eu entrava muda e saia calada, tímida. Outra, séria. Vem brincar comigo pra vocês verem. Mas levava uma que saía de lado. Não brincava, não sabia brincar. Tudo eu levava a sério. Isso é um sintoma de quê? Extremamente ofendida, fechada. Antes que me machuquem, machuco eu. Tá entendendo? Tá aqui o escudo, né? Ninguém fez nada, mas o escudo tá aqui. Essa era eu. Então eu não quero que ninguém me machuque. Então antes que machuque, machuco eu. Né? Viu que tática? Horrível. Não tinha amigos. Entendeu? Era uma pessoa chata, porque eu era chata. Eu sempre fui muito estudiosa, então as minhas amigas me chamavam de dicionário ambulante, porque eu sabia mesmo, eu lia muito, eu sempre gostei de ler, eu sempre fui muito estudiosa, eu gosto até hoje de estudar. Mas, cara, vai falar no meio de um monte de jovem palavra difícil. A Carol, uma amiga minha, ela virava pra mim e disse assim, Cris, cala a boca. Daí ela ia eu toda ofendida. Mas por que eu falava difícil no meio de um monte de jovem? Vocês sabem por quê? Pra parecer. Era uma maneira de eu me sentir algo. Não, sentir algo, tipo, no controle de algo. Porque nós, seres humanos, o que acontece? Quando a gente é ferido, quando a gente tem essas distorções na personalidade, a gente arruma defesas para nossa caminhada. E tudo eu tenho um porquê. Não, eu sou assim porque não sei o que é assim.
Não, eu fiz porque fulano fez. Eu não fiz porque fulano não fez. Nunca sou eu o problema, é o fulano. A culpa é do outro. Sempre. A síndrome de Adão, né? Adão, onde tu tá? Cadê a mulher? Pois é, Senhor, a culpa foi dela. A mulher que tu me deu, ainda botou a culpa em Deus junto. Essa é a nossa síndrome, é tudo culpa do outro. Então vamos lá, podemos entender que tanto os sintomas como o comportamento são elementos que caminham juntos e que, sendo eles ativados, logo o caráter entra em ação. Sabemos que cada um de nós tem um caráter ou perfil diferente. Cada indivíduo pensa do seu jeito e tem comportamentos diferentes e soluções diferentes para as situações que enfrenta. 1 Coríntios 2,16. Tá mesmo. 1 Coríntios 2,16. É difícil encontrar esses trequinhos pequenos. Diz assim, eu não vou esperar muito Pera. por causa do tempo. 2,16. Pode ler, pode. Vai lá. Pode já? Pode ler. Pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Então eu tenho desculpa para dizer eu não sei? Se eu tenho o Espírito de Deus que conhece a mente do Senhor? Gente, tudo aquilo que a gente precisa para vencer, para ser mais que vencedor, para alcançar as vitórias, está dentro de vocês e dentro de mim. Chama-se Espírito de Deus. Então, se eu ainda não sei algo, eu vou clamar ao Espírito para que me traga entendimento. Ou eu vou buscar entendimento, mas eu vou usar a palavra de Deus para edificação, não para destruição. Porque o que nós temos observado são pessoas usando o Evangelho para enganar outras pessoas, distorcendo, manipulando, usando as próprias distorções, como diz Jesus naquela época, raça de víboras, cegos guiando cegos, filhos do inferno fazendo filhos do inferno 2 vezes mais do que eles. Gente, isso é sério. Por isso que ninguém fala de transformação e de caráter. Gente, é difícil, mas o Espírito de Deus nos capacita. Nós, está aqui, ó, 2 Coríntios, 1 Coríntios, a gente leu agora, 2,16. Nós temos o quê? A mente de Cristo. Porque Ele habita em mim. Então tem como as coisas acontecerem. Tem como nós alcançarmos essa mudança. Né? Vamos lá, mas quando nos tornamos membros do corpo de Cristo, chegamos à conclusão de que não se trata de uma individualidade, e sim de um coletivo, ou seja, vários membros no seu corpo. Então eu tenho que passar a ver que o que importa não é mais o meu eu, ou o meu ego, ou o que eu quero, ou o que eu sinto, ou o que eu penso, ou o que eu desejo. É o que o corpo vai ser alcançado e edificado. Então, a gente estava comentando outro dia sobre alguns hábitos de eu chegar na casa de alguém e eu não vou agir como se eu fosse o centro na casa de alguém. Eu vou observar como aquela casa funciona e vou me adequar ao funcionamento dela. Então, cheguei no corpo de Cristo. Eu vou chegar no corpo de Cristo, vou ver como que o corpo de Cristo funciona e vou me adequar a Ele. Tudo é profético. A tua vida, a tua caminhada, a minha caminhada, tudo que nós fazemos gera morte ou gera vida. Então eu vou ter que me adequar às coisas do Senhor, essa casa, né, ao Senhor Jesus. Então precisamos entender algo importante. Não podemos ter ensinamentos diferentes e uma visão que não venha de Deus. Não devemos acreditar em teorias e filosofias que nos levem a vivermos como somos. Que é o famoso, todo mundo usa, o cristão Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, era uma novela bem antiga. Tem um monte de pregador que brinca, que usa, é o crente Gabriela. Eu nasci assim, vivi a minha vida inteira assim e vou morrer assim. Ninguém me muda. Ninguém.
tenho orgulho do que eu sou, entendeu? Tô orgulho santo, Minha vocês família é me desse respeitem. jeito, me ensinou desse jeito. Isso, Orgulho da minha humildade. tenho orgulho da minha humildade, sou muito humilde, humildezinho, A humildade aí, ó. sabe? Representação de E, humildade. enfim. Só que não, gente. Um cristão, um nazareno, um seguidor, um talmidim, morre para ser como seu mestre. Porque o seu mestre tem a resposta. O seu mestre é o cara, é Jesus. Ai, fala, amor. Pastor, por exemplo, uma vez eu falei isso para uma pessoa, super não é cristão. É cristão, mas é desviado. Aí falou assim, eu sou assim, bateu, levou, não sei o que. Eu falei assim, aí eu falei assim, nossa, eu sou um vaso em transformação. Desse jeito. Todo dia é dia para um passo de transformação. Ontem eu mentia, hoje eu não minto mais. Ai, não vigiei, menti de novo. Senhor, tem misericórdia de mim, amanhã eu não vou, cara, não vou. Não vou. Se observar Ué. e fazer, né? Daí de novo, ai, Jeová tem misericórdia. De novo, em nome de Jesus, até vencer. Porque a Bíblia diz que se tu pecar, tu tem um advogado para interceder por ti. Mas assim, tem que haver arrependimento. Não adianta ficar, né? O cara tá ali, vai por mim e tal. Eu falei, perdoa. Nossa, cansei de visitar gente assim. Daí vai lá, pastor, pequei. Daí, nego, quando chegou na 15ª, 8ª, tipo assim, sem vergonhice mesmo, daí quem me conhece sabe que daí o cajado nem bateu, voou. Não bateu, voou. O negócio foi feio. Tem aquele ditado assim, eu sou crente, mas meu braço não é não. Não pode. Não, eu já ouvi Tem- pastor pois é. falar, eu sou crente, eu sou pastor dentro da igreja, fora não. Então, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu já ouvi, foi pastor dizer. Não, tá repreendido, em Eu nome de sou Jesus. crente, você, eu sou crente. Nós temos que o quê? Quando eu falei que o cajado voa, porque eu tive que ser dura. Eu tive que pegar o negocinho aqui Pegar a e montanha, dizer, mano, escuta, o que você quer? É porque Porque não se brinca com o Senhor. Porque existe uma diferença entre você falar com um cristão antigo e você falar com um novo convertido. O novo convertido tá papando, tá tomando mingauzinho, nananana. Agora, tu tá falando com um crente de 10 anos de igreja, uma pessoa que às vezes nasceu no evangelho, você vai dar papinha pra ele ou você vai pegar feijão mesmo, pirãozão e vai dizer, e aí? Eu queria falar com vocês, que nem disse Paulo, né? Queria falar com vocês, eu vim trazer uma palavra forte, mas eu tô vendo que vocês estão comendo papa ainda. O que tá acontecendo? Bebendo leite ainda. Estão bebendo leitinho? Então, há um tempo para todas as coisas. E quem me conhece sabe desse tempo. tem pessoas que só Ele porque, acontece. só porque não praticam pecados óbvios, né? Acham que tá tudo sob controle. Não, gente. Eu sou crente perfeito, eu não preciso mudar nada. Só Entendeu? escuta Os o outros é que tem tem que mudar. Não, gente, eu É sei uma complicado. coisa. Eu gosto de apanhar do Senhor. Eu era assim. Deixa eu confessar agora Eu a tô minha... mudando agora. Eu gosto quando o Senhor me pega. Eu tenho prazer em ser repreendida. Porque foi nos momentos onde eu mais cresci. Sabe? Aqueles momentos assim de maior transformação. Foi o momento da peia. Dói, mas... Pior que as melhores canções de música, todos os cantores de tanto do mundo, tanto cristãos e tanto não convertidos falam. As melhores músicas, as melhores atitudes você aprende quando você está lá no pó. Lá no faz chão meio sentido. sentado, de joelho. E a gente tem que ter esse entendimento, né? De que o pai que ama, ele vai corrigir o filho. Se eu sou rebelde, eu vou ficar sem nenhum tipo de... Eu vou ficar sem direção, não vou receber a correção, vou continuar rebelde. Agora, se eu receber a correção, o que vai acontecer comigo? Eu vou crescer, eu vou desenvolver e eu vou dar o quê? O fruto. Frutos dignos de Vai dar arrependimento, fruto e né? vai espalhar também. Então, a questão é, não devemos acreditar em teorias e filosofias que nos levem a vivermos como somos, pois precisamos ser transformados. A Bíblia relata que Judas foi aquele que traiu Jesus. E o seu comportamento, algum tempo antes de tê-lo traído, segundo a relação do estudo, nos leva a compreender que Judas provavelmente pode ter se comportado friamente. Ele teve, a gente vai ler lá, Mateus 26, 47 ou 48. Ele já estava se comportando com indiferença, ele já estava assim,
Você nota uma diferença, né? Você vê que... No quê? No comportamento, né? Confiante que tava fazendo, né? Não, ele estava assim, quando o coração, É. gente, quando o coração decide, Não adianta. acabou. Tá, Elvis. Vamos lá, eu não abri, gente, peraí. Qual é? Mateus 46. Mas, 26. Ah, perdão, 26. 47, 47, 48. moço, essa Bíblia aqui é muito mais. Posso ler? Então Yeshua estava falando. Yehudá, ou Judas, um dos 12, chegou e com ele uma grande multidão carregando espadas e varas enviada pelos principais Kohanim e anciãos do povo. Então, Kohanim é sacerdotes, principais sacerdotes, anciãos do povo. 48. O traidor havia combinado um sinal com eles. O homem que eu beijar é o que vocês querem. Prendam-no. Então, o que aconteceu com ele? Ele estava maquinando, já estava frio. Quando ele ceou com o Senhor, Jesus falou ali que o que tivesse deitado um bocado e tal, ele deu. Então, ali já estava todo mundo sabendo o que estava acontecendo. E ele, ó, nem aí. Pode falar. Tem. Quando passa na televisão aqueles criminosos mesmo, que depois eles faziam a bagaça tudo lá, a polícia vai falar assim, ó, a atitude comportamental dele no início estava assim assada. Ele começa a trazer uma leitura do jeito, do hábito dele de Isso. ser na caminhada. Antecedência. E a gente vê o que, gente? Que essas pessoas, elas são realmente frias e calculistas. Por quê? O inimigo entrou por causa de uma brecha emocional, no caráter, porque tem que ser um caráter distorcido, entendeu? Uma personalidade perturbada, conturbada, para que chegue, para que o diabo literalmente, porque eu não acredito que um ser humano, sem a atuação de Satanás, possa fazer as atrocidades que a gente tem ouvido falar. Muitas são por causa de ira, falta de domínio próprio. Então a pessoa cega, quem já ouviu falar, quem já ouviu testemunhos, cega, dá um branco, um flash, e ela esquece e depois ela volta. O que aconteceu ali? O inimigo das nossas almas. Então, para a gente terminar, Jesus o expôs diante de todos ao dizer que aquele ao qual eu servir o bocado de pão na boca iria trair o Filho de Deus. Logo mais, Judas se ausenta de todos e age de forma contrária a tudo aquilo que ele havia aprendido. Corrompeu-se por 30 moedas e o trai com um beijo. 30 moedas era muito? Eles foram escravos, Não né? era tanto. Eles foram escravos. Não era tanto, filho. Escravo trabalhador. Então, assim, ele se vendeu por muito pouco. Aquilo tudo que ele tinha aprendido, sabe? Ele jogou fora por 30 moedas. Ele ainda com um ato de amor, um beijo, que é algo que é um ósculo santo, é algo assim de irmão, de mano mesmo, de brother. Ele sabia o que estava fazendo, né? Ele Mesmo sabia. assim, fez. Então, a gente vai estar descobrindo, a gente vai estar cavando trincheiras. Lá pra gente encerrar, quando Jesus fez as bodas de Caná, separou 6 talhas de pedra. Uma vez o meu esposo teve uma revelação acerca dessas 6 talhas. Existe toda uma representação natural disso. Mas essas 6 talhas, o número 6 representa a Homem. atuação do homem. Então, 6 talhas, né? Então, quanto mais eu cavar naquela talha, quanto mais eu limpar aquela talha, mais vinho novo vai encher. Então, eu tenho que... As talhas são o nosso coração. Eu preciso pegar a britadeira de Jeová e cavar mesmo. E quanto mais fundo eu cavar, o que vai acontecer? Mas eu vou descobrir algumas coisinhas sobre mim que eu não sabia. Para me sentir mal, culpado? Não. Para crescer na graça, no conhecimento e na santidade que o nosso Deus tem para cada um de nós. Amém? Graça e paz em nome de Jesus.